galera, estamos de volta em mais uma aula de Direito Penal e vamos continuar a tratar sobre os crimes contra a administração pública. Então, no bloco anterior, você já acompanhou algum desses crimezinhos aqui, bonitinhos comigo, certo? E agora nós vamos dar continuidade a eles, perfeito? O que eu quero que você faça agora? Que você acompanhe comigo a questão de número 1. Ela vai dizer o seguinte: o funcionário público que exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que é fora da função haja assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, cometerá o crime de: letra A, corrupção passiva, letra B, concussão, letra C, prevaricação, letra D, advocacia administrativa, letra E, peculato. Então, presta atenção no seguinte. Quando eu falo de crimes contra a administração pública, você já sabe, não é? Eu tenho aqueles que são praticados pelo particular e aqueles que são praticados pelo funcionário público. E aqui estamos falando daqueles que são praticados por funcionário público. E você sabe também que temos sempre que identificar os verbos. Perfeito? Apareceu, ó, coloca aqui. Crimes contra a administração pública. Apareceu a palavra exigir. Apareceu a palavra exigir, eu posso ter dois crimes, beleza? Eu posso ter tanto o crime de concussão, como eu posso ter o excesso de exação. Eu tanto posso ter a concussão do 316, como eu posso ter o excesso de exação. Perfeito. Na concussão, eu quero que você observe que a lei vai estabelecer que o funcionário público está exigindo somente o quê? Uma vantagem indevida, sem especificar essa vantagem. Ele fala apenas vantagem indevida. Já no excesso de exação, não. O funcionário está exigindo o quê? Tributo ou contribuição social. Perfeito? Tributo ou contribuição social indevida, ou seja, o particular não está devendo aquele tributo ou aquela contribuição social. Ou pode ser até que o particular esteja devendo, mas ele usa meios vexatórios ou fraudulentos para cobrar aquele tributo ou contribuição social. Se não está especificado essa exigência aqui, será concussão. Vamos analisar se a primeira questão especificou ou não a exigência? Quando ela diz o seguinte, vou ler de novo. O funcionário público que exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, o que, professora? Vantagem indevida. Então, presta atenção, aqui ele fala apenas vantagem indevida. E usa a palavra exigir. Cuidado para não trocar com a palavra solicitar, tá certo? Nesse caso, eu tenho o quê? Corrupção passiva, eu tenho concussão, prevaricação, advocacia administrativa ou peculato. Nessa hipótese, eu tenho a concussão. Letra B, certo? Maravilha, coisa mais linda, maravilhosa. Vamos passar para frente. Vamos para mais uma questão. Olha o que é dito na questão de número 2. Diz o seguinte: em janeiro do corrente ano, no Hospital Público Estadual, na qualidade de médico do Sistema Único de Saúde, Eduardo exigiu para si, de Fernando, a quantia de R$20 mil para realizar na paciente, mãe de Fernando, um exame de ressonância magnética, quando esta encontrava-se internada naquele hospital, das expensas do Sistema Único de Saúde, responsável por arcar com o custo do procedimento médico. Diante da situação hipotética acima descrita, a conduta praticada pelo médico constitui o crime de... Então, nesse caso, vamos analisar. O que o médico fez aqui? Ele exigiu. Muito cuidado com esses dois crimes e eu vou destacar para ti agora porque você tem que ter cuidado com a corrupção passiva e com a concussão. É o seguinte, quando eu falo do crime de corrupção passiva, tá certo?
é o artigo 317, você vai observar que aqui eu tenho 3 verbos. Quais são esses 3 verbos, professora? É a abreviaçãozinha da palavra senhora, que você já sabe. É o solicitar, receber ou aceitar. Preste atenção. Esse crime de corrupção passiva ele é facilmente confundido com o crime de concussão. E eu vou te explicar por que agora. Porque o examinador, na verdade o legislador, ele também usa a situação da vantagem indevida para que aquele funcionário ele faça ou deixe de fazer alguma coisa infringindo o seu dever funcional. O que eu quero que você preste atenção? Que a vantagem indevida aparece tanto aqui como aqui, certo? Só que a diferença é que na concussão eu tenho o exigir. A exigência constitui uma ordem. Já na corrupção passiva, não. Eu tenho o solicitar, o receber, o aceitar. Lembrando que aqui solicitar nada mais é do que um pedido. Quando você solicita alguma coisa, você está pedindo. Agora, quando você exige, não, é uma ordem. Você quer que a pessoa te entregue aquela vantagem indevida, certo? Muito bem? Então, cuidado para não confundir esses 2 crimes para a sua prova. Perfeito, lindos e maravilhosos. Deixa eu fazer assim para ficar bonitinho. Vamos voltar então. Aqui é o nosso item. Então, se aparecer o exigir, nunca vai ser corrupção passiva, tá? Nunca vai ser. Peculato mediante erro de outrem não é peculato. Então, você já elimina a letra A, B, C. Concussão ou excesso de exação? Já falei que para ser excesso de exação, tem que especificar a vantagem indevida, certo? Aqui nesse caso, você marca o quê? Letra D. Letra D. Perfeito. Linda e maravilhosa. E vamos para frente. Vamos para a questão de número 3. A conduta do funcionário que exige tributo, presta atenção. Olha que agora apareceu a palavra exigir. Junto com a palavra exigir, tá ou não está especificando o que ele exigiu? Tá. Tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meios vexatórios ou gravosos, né? Um meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Isso configura o quê? Abuso do poder tributário, que tem nada a ver. Corrupção passiva, lei. Olha aqui, ó. Você já observou que esses 3 crimes, eles sempre andam de mãos dadas nos itens? A corrupção passiva, a concussão e o excesso de exação? Por que será, professor? Porque são 3 crimes facilmente confundidos, não é? A concussão ela é facilmente confundida com a corrupção passiva e também com excesso de exação, porque eu tenho a exigência e a solicitação. E já na concussão e no excesso de exação, eu tenho 2 exigências. Letra E também não é crime contra a ordem tributária. Então, a primeira coisa que você vai observar quando aparecer na tua prova a palavra exigir é se essa exigência está definida como sendo um tributo ou uma contribuição social. Se estiver, como é o caso, não tem nem para onde correr. Eu tenho crime de excesso de exação. Então, questão de número 3, você marca que eu tenho a letra D, tá bom? Vamos para mais uma. Vamos observar mais uma questãozinha aqui dos nossos crimes contra a administração pública. Vamos para a questão de número 4, que ela diz o seguinte. Considere que Mário, tabelião de registros de imóveis de Brasília, tenha exigido de Cláudio o pagamento de custas e emolumentos que deveria saber indevidos, relativos à expedição de uma certidão de ônus reais. Então, ó, exigido, né? Palavra exigir. Nessa situação hipotética, conforme jurisprudência atual do STJ, Mário praticou que crime? Então, preste atenção. Pagamento de custas, ou seja, ele exigiu aqui uma determinada contribuição, né? Que sabia indevido. Então, aqui, quando eu exijo, eu especifico, eu estou falando de tributo ou contribuição social, eu tenho que crime? Letra A. Praticou o comportamento típico de peculato, mas sua punibilidade será extinta caso voluntariamente devolva o valor indevidamente cobrado até o recebimento da denúncia. O concurseiro que não estudou, que pega uma questão dessa, diz, vou marcar, porque ô coisa linda e correta, ô questão bem feita, o resto tá só com uma linhazinha, essa aqui tem 3, vou marcar ela.
Aí já erra de cara, né? Porque olha a letra B. Praticou conduta atípica. Lembrando que toda vida que eu falo conduta atípica, quer dizer que aquela conduta o quê? Muito bem, escutei daqui. Não constitui crime. Lógico que constitui crime. Letra C. Cometeu crime de excesso de exação. Linda, maravilhosa e perfeita. Letra D. Praticou o delito de extorsão. Extorsão não é nenhum delito contra a administração pública, é um crime comum. E a letra E. Perpetrou a infração penal de concussão. Ou seja, resumindo, praticou a concussão. Não, ele praticou o crime de excesso de exação. Muito bem, vamos para frente então. Vamos ver mais uma questãozinha. Olha a questão de número 5. Dentre os crimes praticados por funcionário público contra a administração, em geral, encontra-se a corrupção passiva. O crime de corrupção passiva é definido como crime de, além de estabelecer aqui regrinhas bonitinhas de concussão, de corrupção passiva, de excesso de exação, eu quero lembrar para você, não sei se falei no bloco passado, mas se tiver falado, você aproveita, se não tiver, você pega agora. Você presta atenção que como eu estou falando dos crimes funcionais, você tem que saber o que eu posso considerar como sendo funcionário público, tá certo? Ah, professora, funcionário público é só aquela pessoa que sentou a bunda na cadeira, estudou e passou no concurso? Não necessariamente. Essa pessoa também. Mas é todo aquele que exerce emprego, né, cargo, público, função pública, ainda que transitoriamente, ainda sem remuneração. Então, todas essas pessoas são consideradas o quê? Funcionários públicos. Perfeito? Esses crimes aí que a gente começa lá no 312, como você já sabe, eu tô só, como eu vou começar a falar de corrupção passiva, eu tô só localizando aqui porque eu quero apresentar para ti uma regrinha bonitinha em relação a ela e garantir que não vou esquecer nada. Perfeito. Localizei o 317. O que eu quero destacar para você em relação ao 317? Olha aqui, ó. Solicitar, receber ou aceitar. Perfeito. A partir do momento que o agente está solicitando, recebendo ou aceitando aquela vantagem indevida, isso quer dizer que ele já estará cometendo o crime de corrupção passiva, já está cometendo. Então, basta ele solicitar, basta ele receber a vantagem, aceitar a promessa, ele não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, o crime já está consumado. Professora, mas ele não recebeu essa vantagem indevida para fazer alguma coisa, para deixar de fazer alguma coisa, não foi assim? Foi. E o que acontece se efetivamente ele faz ou deixa de fazer alguma coisa? Olha o parágrafo 1º do 317. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Ou seja, nesse caso, quando ele infringe o dever funcional, quando em razão disso daqui, ele infringe o dever funcional, o que acontece com a pena dele, professora? A pena dele aumenta de 1/3. Perfeito, tá? A pena dele aumenta de 1/3. Você sabia ainda que, antes de responder a próxima questão, existem algumas modalidades. Na verdade, existe uma modalidade de corrupção passiva que eu não tenho qualquer vantagem indevida envolvida. Como assim, professora? Eu não tenho qualquer vantagem indevida envolvida. Olha o parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar o retardado de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, é a chamada corrupção passiva privilegiada. É a chamada corrupção passiva privilegiada. Observa que na corrupção passiva privilegiada, eu tenho o quê, professor? Eu tenho o pedido ou a influência. Eu tenho o agente, ele vai ceder a um pedido ou a influência de outra pessoa. Ou seja, nessa circunstância aqui, eu não tenho qualquer vantagem indevida envolvida. Ele infringiu o dever funcional dele porque a outra pessoa pediu, por a influência que a outra pessoa tem sobre ele, não por qualquer outro motivo, certo? Perfeito? Maravilha?
Sacamos aqui regrinhas referentes à corrupção passiva. Agora vamos para a nossa questão de número 5, porque ela vai dizer o seguinte: dentre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, encontra-se a corrupção passiva. O crime de corrupção passiva é definido como crime de facilitar. Você vai procurar os verbos, não é? Corrupção passiva, o verbo é facilitar? Não, professora. É o verbozinho da senhora. Solicitar, recebeu, aceitar. Então aqui eu já sei que está errado. Com infração de dever funcional, a prática de contrabando desse caminho. Aqui é o crime de facilitação de contrabando desse caminho, não de corrupção passiva. Letra B. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Falei em indulgência, eu tenho a condescendência criminosa e não a corrupção passiva. D. C. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função onde assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de vantagem. Olha aqui se não tem o solicitar, receber e aceitar, configurando a palavrinha senhora, consequentemente, é o nosso gabarito. Letra D, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração ou não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Subordinado cometeu infração no exercício do cargo. Aqui, ó, também é a condescendência criminosa, é o mesmo da letra B. E letra E, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programas de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Errada também, tem nada a ver com a corrupção passiva. Vamos para a questão de número 6, que ela diz o quê? José ofereceu R$1.000 para João, oficial de justiça, deixar de citá-lo numa ação civil. João aceitou a oferta, mas José deixou de honrá-la. Nesse caso, José responderá por José, presta atenção, ofereceu. José particular. Ofereceu, prometer, eu tenho a corrupção ativa. Corrupção ativa é o particular com o bizuzinho do pó. O que é o bizuzinho do pó, professora? Prometer ou oferecer a vantagem indevida, certo? Nesse caso, vamos lá. Ele cometeu que crime? Ó, quem? O José. O José cometeu corrupção ativa, né? Então é só procurar. Sim, já tá aqui. Disfarça. Ele cometeu corrupção ativa, consumada ou tentada. Professora, ele ofereceu, mas não cumpriu com a promessa dele. Basta oferecer. Então tá consumada. Você tira a letra B, tira a letra C e tira a letra E. Consumada, certo? Então só pode ser o quê? Vamos ver. Letra A, consumada e João por corrupção ativa tentada? Não. O funcionário público que aceita é corrupção passiva, também consumada. E basta aceitar, não precisa fazer nada. Gabarito, letra D. Bora para a última questão. Questão de número 7 fala o seguinte. Mário, chefe advogado do escritório onde Caio trabalhava como estagiário, mandou oferecer a José, servidor de uma serventia judicial, o valor de R$1.000 em espécie para que José não julgasse aos autos de processo petição protocolada pela parte adversa. José aceitou a oferta, deixou de juntar a peça processual aos autos, mas a propina que deveria ser paga posteriormente não foi paga. Mesma linha de raciocínio daquela questão de que você oferece, o outro aceita, mas eu não pago. É crime consumado, professora? Do mesmo jeito. Então, vamos lá. No que se refere à situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Mário cometeu crime de corrupção ativa. Confere? Confere, porque ele oferece. Perfeito, né? E José, crime de corrupção passiva consumada, sendo Caio isento de pena. Nesse caso, Caio não é isento de pena, não. Perfeito? Letra A. Caio e Mário cometeram um crime de corrupção ativa. Perfeito. Caio também comete corrupção ativa, já que ele manda o outro oferecer. O crime de corrupção e José, o crime de corrupção passiva, todos na modalidade consumada. Perfeito. Todos os crimes são cometidos na modalidade
consumada. Com isso, encerramos mais uma aula referente aos crimes contra a administração pública, mas estamos apenas iniciando nosso estudo em relação a esse tema. Eu quero que você clique na nossa próxima aula para darmos seguimento ao nosso assunto. Até já! Fala galera, vamos agora dar continuidade ao nosso estudo em relação aos crimes contra a administração pública. Eu sei que você já viu muita coisa e vamos agora para a nossa próxima questãozinha, que eu quero que você analise todos os crimes que você conseguir, aqueles que mais caem em provas de concursos públicos, começando com a nossa primeira questão, que fala o seguinte: a ação de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal configura que crime? Direto ao ponto, eu quero que você destaque esse crimezinho aqui, que é o crime de prevaricação, e eu vou citar o que o examinador ele gosta de confundir, tá certo? O crime de prevaricação é aquele que está contido aonde, professora? É aquele que está contido lá no artigo 319 do Código Penal. E ele é constituído exatamente por dois verbos. Coloca aí, artigo 319. E ele é constituído basicamente por dois verbos. Que é o seguinte: aqui o funcionário público ele vai infringir também o seu dever de ofício, mas eu não tenho, da mesma forma que apresentei para você anteriormente, eu não tenho a vantagem indevida. A vantagem indevida, certo? Aqui ninguém ofereceu, prometeu nada ao funcionário público. Ele agiu unicamente por interesse ou sentimento pessoal. Ele agiu unicamente por interesse ou sentimento pessoal. E aqui você vai prestar atenção num detalhe. Olha aqui, ó. Atenção, tá certo? Não confundir este crime, já anota aí. Não confundir com a corrupção passiva privilegiada. Por que, professora? Corrupção passiva privilegiada. Porque como eu estava falando para tu no bloco anterior, o examinador ele tem, certo? Aqueles crimezinhos que ele gosta de confundir. Como eu te expliquei, a concussão com excesso de exação, a concussão com a corrupção passiva com a corrupção ativa. Esses dois aqui são aqueles em que o examinador ele também gosta de confundir, tentar confundir tua mente, né? Porque aluno objetivo não é confundido com isso daqui, não. Então, presta atenção. Prevaricação, ela acontece por interesse ou sentimento pessoal, certo? Já a corrupção passiva privilegiada é pedido ou influência. Então, é quase o mesmo texto legal, só que o que vai mudar é a motivação que levou a gente a praticar aquela conduta. Perfeito? Então, como eu disse aqui, né, que íamos direto ao ponto. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Falei em interesse ou sentimento pessoal, eu só poderia ter o quê? Corrupção passiva? Não, não é? Tráfico de influência? Também não. Advocacia administrativa? Não, professora. Eu tenho a prevaricação. Letra D. E letra E, concussão, também analisamos na aula passada. Vamos para mais uma questãozinha? Olha o que é que diz a questão de número 2. É crime, nos crimes contra a administração pública, é correto afirmar o quê? Letra A. No crime de peculato doloso, o funcionário que reparar o dano até a publicação da sentença condenatória tem extinta a punibilidade. Então, nesse caso, tá certo ou tá errado, professora? Tá errado. Você já viu essa regrinha do peculato aqui comigo. Letra B. Solicitar para si ou para outrem, direto ou indiretamente,
Ainda que fora da função, ande assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, procura-se o crime de corrupção ativa. Solicitar, ainda que fora da função, nanana. Vantagem indevida é corrupção ativa? Não, porque a corrupção ativa é praticado pelo particular e tem o bizuzinho do pó. Prometer ou oferecer. Letra C. O diretor de penitenciária que deixar de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico que permita a comunicação de outros presos comete o crime de prevaricação. Professora, está errado, porque a prevaricação, você acabou de dizer que é o interesse ou sentimento pessoal. Perfeito, mas aqui é uma modalidadezinha chamada prevaricação. É um outro crime, tá? Imprópria. Prevaricação imprópria. E eu chamo sua atenção para que você analise comigo o texto do Código Penal, em que eu trato da ideia da prevaricação imprópria. Vamos lá. Então, você vai acompanhar aqui comigo o artigo 319-A, que diz o seguinte: deixar o diretor de penitenciária ou o agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outra pessoa ou com o ambiente externo. Então, nesse caso, você é um agente penitenciário e ao invés de cuidar ali, não é, para que aquele preso não use o celular, você não está fazendo nada, você está deixando. Ele está conversando com os outros presos, ele está mandando ali fora em tudo, como se ele estivesse solto, porque ele está tendo acesso ao mundo externo. Não precisa necessariamente ser um celular, mas qualquer coisa que possibilite que ele tenha essa ligação com outro preso ou com o externo ali da penitenciária, configura o crime de prevaricação imprópria, certo? Então, voltando, o que você tira dessa ideia? Que a letra C tá correta, porque a letra D diz o seguinte: comete o crime de desobediência quem se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Nesse caso, é o crime de resistência. Maravilha? Então, gabarito bonitinho, letra C. Vamos para frente. Olha a questão de número 3. Diz assim: em relação ao crime de prevaricação, pode-se afirmar, letra A, não há qualquer configuração do delito, não há para a configuração do delito a necessidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não existe a necessidade de satisfazer sentimento ou interesse pessoal. E existe o quê? Claro que existe. Então, esse não há é o que torna a letra A errada. Letra B. Exige a lei para a configuração do delito o dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, aqui, será que eu preciso desse dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, professora? Claro que eu preciso, senão não tem um crime. 319. Cuidado, mais uma vez, é interesse ou sentimento pessoal. Cuidado para não confundir com o pedido ou influência, tá? Letra C. Letra C diz que basta que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente a de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Basta, não. Eu necessito do sentimento ou interesse pessoal, preciso da motivação do crime. Letra D. Basta que o funcionário público satisfaça interesse alheio. Não, claro que não. Letra E. Basta que o funcionário público exija para si ou para outrem vantagem indevida. Claro que não, porque quando eu falo de exigir associada à vantagem indevida, você já sabe que eu tenho o crime de concussão, certo? Passando para frente, analisando um outro crime, eu quero que você venha aqui comigo na questão de número 4. Ela diz que, em relação aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. O delegado que deixar de instaurar inquérito policial para satisfazer interesse pessoal comete o crime de favorecimento pessoal. Olha aqui, ó. Falei interesse pessoal, eu tenho o quê? Prevaricação. Então, tá errada. Letra B. A pessoa que solicita, olha aqui, ó, determinada quantia a pretexto de influir em ato praticado por policial, pratica advocacia administrativa,
Ah, mas aqui preste atenção que esse solicitar aqui não constitui a corrupção passiva não, tá? Porque eu tô o quê? Pretendendo influenciar em ato praticado por policial. Então aqui é um crime comum, não constitui crime funcional. Letra D, por mais que seja contra a administração. Letra D, o delegado que deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo pratica o crime de condescendência criminosa. O delegado que deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração comete o crime de condescendência criminosa. Vamos analisar o que a lei diz, certo? Eu quero chamar a sua atenção para o artigo 320, porque ele vai dizer o seguinte: deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não leva o fato a conhecimento da autoridade competente, detenção de 15 dias ao mês ou multa. Então, o que você vai levar para a sua prova? Que quando eu falo de condescendência criminosa, quando eu falo desse crime aqui, ó, condescendência criminosa, certo? Deixa eu só conferir aqui se é o 320 ou é o 321. Então, é o 320. Você vai associar que eu tenho uma palavra-chave para memorizar quando eu tenho a prática desse crime. O artigo 320 estabelece que, nessa hipótese aqui, você vai procurar, tá certo? Cometerá o crime, é um crime praticado por funcionário público, aquele que deixa de responsabilizar o subordinado quando ele tem competência por indulgência. Então, ó, indulgência é a palavra-chave para o cometimento desse crime. Professor, o que é indulgência? É a pena, né? Ah, ele ficou com pena, ficou com dó e não responsabilizou aquele subordinado. Só que, às vezes, ele não tem competência para responsabilizar aquele subordinado. Quando ele não tem competência, o que é que ele deve fazer? Levar aquilo dali ao conhecimento de quem tenha. Então, nessa hipótese, quando ele não faz nenhuma dessas atitudes, ele estará cometendo o crime de condescendência criminosa. Vamos voltar para a letra C. O delegado que deixar de responsabilizar subordinado. Professora, mas aqui ela está meio incompleta. Ela não está dizendo que a motivação foi por indulgência. Mas constitui o gabarito, certo? Mas é o gabarito da questão. Letra D. O policial que solicita para si determinada quantia em razão da função que exerce pratica crime de concussão. Concussão não está associada à palavra solicitar. Concussão está associado a exigir. Solicitar é o que, professora? Solicitar é corrupção passiva. Solicitar é corrupção passiva. E letra E, comete crime de desobediência. O agente público que deixar de cumprir seu dever de vedar o acesso a telefone celular, permitindo ao preso a comunicação externa. Nesse caso, será que eu tenho um crime de desobediência? Claro que não. Até porque o crime de desobediência é um crime praticado por particular e não por funcionário público. Nesse caso, eu tenho a prevaricação imprópria, como você já viu ao longo das nossas aulas. Então, pode marcar aí, gabarito. Vamos ser letra C e vamos ver mais uma linda e maravilhosa questãozinha. Olha a questão de número 5, que diz o seguinte. O crime de condescendência criminosa materializa-se quando? Quando é que eu tenho o crime de condescendência criminosa? Letra A. O agente permite a outro funcionário praticar violência ou ameaça a outrem no exercício da função. Tem alguma coisa a ver, professora? Tem não. Qual é a palavrinha que eu tenho que procurar aqui? Indulgência. Indulgência, certo? Então, não apareceu aqui nessa nossa letra A, né? Então, é porque tá errado, não tem nada a ver. Letra B. O funcionário deixar de praticar, ou o funcionário deixar por indulgência, olha aqui ela, ó, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Perfeito. Pode ser também aquele que não leva, se ele não tem competência, ao conhecimento de quem tem competência para responsabilizar. Letra C.
O agente revela fato que tem ciência em razão do cargo que deveria manter em segredo. Tem alguma coisa a ver com descendência criminosa? Não, né? Então, letra C tá erradona. Letra D. O funcionário facilita a inserção de informações falsas nos bancos de dados da administração pública com o fim de favorecer ou prejudicar terceiro. O que tem a ver? Nada. Letra E. O agente desautoriza funcionário a ele subordinado a praticar algum ato de ofício. Nada a ver com nada. Então, gabarito dá 5, letra B. Tem mais delongas. Vamos para a questão de número 6, que fala o seguinte. Um servidor público foi procurado por um cidadão que pretendia viabilizar um direito legítimo perante a repartição pública na qual ele, servidor, trabalhava. O assunto não se inseria na sua esfera de atribuições, mas mesmo assim, ele se prontificou a ajudar o cidadão mediante uma remuneração pelo trabalho extra. Então, pressão, meu filho, eu te ajudo, mas você vai me pagar isso daqui. Que faria, né? Feito o acordo entre os dois, o servidor redigiu um requerimento nos devidos termos, a qual foi assinado e protocolizado pelo interessado, valendo-se do conhecimento que tinha entre seus colegas de trabalho. O servidor cuidou para que o direito postulado fosse reconhecido e deferido o mais leve possível. Nesse caso, esse servidor cometeu corrupção passiva, prevaricação, concussão, advocacia administrativa ou não cometeu crime nenhum. Então, presta atenção aqui. Eu tenho um crimezinho também que eu quero destacar para você. Quero que você vá lá no Código Penal, especificamente no artigo 321, e eu quero citar quando é que eu vou ter a conduta que configura a advocacia administrativa. Então, acompanha aqui comigo. Quando é que eu tenho a figura da advocacia administrativa? É fácil. Você vai também memorizar a advocacia administrativa. Você vai também memorizar a palavra-chave do artigo 321, que é a seguinte. Vamos lá. O 321 cita que patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública. Então, a palavra-chave que você vai buscar para saber se eu tenho uma advocacia administrativa é o patrocinar. Pronto. Essa é a palavra-chave, é o patrocinar. Você vai patrocinar o que, professora? Interesse privado. Interesse privado perante a administração pública. O interesse é privado, mas você vai estar o quê? Patrocinando esse interesse privado perante a administração pública. Isso é crime de advocacia administrativa. Apareceu patrocinar advocacia. Apareceu indulgência com descendência criminosa. Só que aqui não apareceu nenhum, professora, mas você deveria associar a ideia de que a sexta questão fala da hipótese do agente que está, de fato, patrocinando um interesse que é privado perante a administração. Então, nessa hipótese, você marcaria o quê? Crime de advocacia administrativa, letra D. Vamos para a questão de número 7. Questão de número 7 diz o seguinte. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas que concernem ao crime de advocacia administrativa do 321. Patrocinar, presta atenção. Vamos lá, é texto de lei, né, pessoal? Então, coloca, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valência da qualidade de funcionário. Diretamente está errado. Direto ou indiretamente está correto. Interesse privado está correto. Letra B é o nosso gabarito. Com isso, estamos encerrando mais um de nossos blocos referentes à advocacia aos crimes contra a administração pública. Espero que você tenha acompanhado bem essa aula. Clica no nosso próximo bloco para darmos seguimento a esse assunto. Até já!
Fala, meu povo, estamos de volta em mais uma aula em relação aos crimes contra a administração pública. Como você já sabe, deixa o seu Código Penal aí em mãos, tá certo? Aberto lá na partezinha bonitinha daqueles crimes praticados por funcionários, daqueles crimes praticados por particular. E vamos a eles. Quero destacar para você a nossa questão de número 1, que fala o seguinte: no que diz respeito ao crime de resistência, é correto afirmar que. Então, quando eu passo aqui ao crime de resistência, eu quero que você saiba que eu já estou falando dos crimes praticados por particular contra a administração, tá certo? Já estou na parte dos crimes praticados por particular. Então, essa partezinha começa lá no artigo, crimes praticados por particular. 328. Em específico, na questão, eu falo do crime de resistência. Então, você vai localizar aí o artigo 329. Vamos saber quando é que eu tenho o cometimento do crime de resistência. Presta atenção. Resistência. Artigo 329. Primeira coisa que você já deve saber é que é um crime praticado por particular. Você anota. Já saí da ideia dos crimes praticados por funcionários públicos. Vamos lá. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo ou que ele esteja prestando auxílio. Então, aqui você está se opondo a um ato legal. Olha quando é que eu tenho o crime. Opor-se a ato legal, certo? Professora, por que você está destacando legal? Para que você saiba que se o ato é ilegal, você não é obrigado a acatar. Mas aqui não é só uma oposição. Você está usando o quê? Você está usando violência ou grave ameaça, certo? Grave ameaça. Você está usando violência ou grave ameaça. Preste atenção em mais informações do crime. A funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. Então, aqui, não necessariamente vai ser grave, tá? O artigo fala apenas em ameaça. Violência ou ameaça. A quem, professora? Ao funcionário competente. Ao funcionário competente ou a quem esteja prestando auxílio a esse funcionário. Auxílio a esse funcionário. Então, a pessoa, né, digamos que você vai prender o agente, tá numa situação de flagrância, tá numa situação legal, você fala lá, manda alguma coisa e o que é que ele faz? Ele vai opor se aquele ato é legal, só que essa oposição é mediante violência ou ameaça a esse funcionário ou àquela outra pessoa que está prestando auxílio ao funcionário, perfeito? Se o ato em razão da resistência não se executa, eu quero que você saiba que o crime ele fica qualificado. Basta você se opor. Só que imagina que o policial nessa circunstância ele não conseguiu te prender, não conseguiu efetuar a prisão em decorrência dessa violência, dessa ameaça. O crime vai ser então qualificado. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, a partir do momento que você está usando uma violência contra um funcionário e ocasiona uma lesão corporal, seja ela leve, grave, gravíssima, você responde pela pena deste crime e pela lesão que você causou a ele. Perfeito? Vamos voltar então. Nesse caso aqui, é correto afirmar que, letra A, pode ser sujeito passivo. Sujeito passivo, lembre-se, é a vítima do crime, a pessoa que esteja prestando auxílio ao funcionário que executa o ato. Pode ou não pode? Claro que pode. Letra A. Então, tanto pode ser sujeito passivo, ou seja, vítima do crime, o funcionário, como quem está prestando auxílio. Letra B. Se configura quando o agente desobedece a ordem legal de funcionário público competente. Não é apenas, nesse caso, quando ele desobedece, é quando ele vai se opor mediante violência ou grave ameaça. Isso aqui é o crime de desobediência. Letra C. A pena máxima prevista é de 4 anos se o ato em razão da resistência não se executa. Não, certo?
a pena máxima não é de 4 anos, não. Vamos dar uma olhadinha na letra da lei rapidinho, só para que você acompanhe comigo. Esse crime na modalidade qualificada é o seguinte, ó. Desobediência, detenção de 15 dias a 6 meses e multa, certo? Resistência. Reclusão de 1 a 3 anos. Detenção de 2 meses a 2 anos. Afim Maria, detenção de 2 meses a 2 anos. 2 meses a 2 anos. 2 meses a 2 anos. Se em razão daquilo dali o crime não se executa, o ato não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. Então, a reclusão é de 1 a 3 anos. Aqui está dizendo o seguinte, a pena máxima prevista é de 4 anos. Não, 3 anos, tá certo? Pena máxima é de 3 anos. Letra D. Somente se consuma se o ato em razão da resistência não se executa. Não. Somente se consuma, não. Ele se consuma a partir do momento que o agente está se opondo, mediante violência ou ameaça. Se o ato não se consuma, o crime é o quê? Não se executa, o crime é o quê? Qualificado. Perfeito. Letra E. As penas pelo crime são aplicadas sem prejuízo das penas correspondentes à ameaça. As penas correspondentes à violência, certo? Letra A é o nosso gabarito. Vamos para a questão de número 2. No crime de resistência, é necessário que haja na oposição do ato legal. Letra A. Violência ou grave ameaça. Olha o que eu escrevi na lousa e apaguei. Não necessariamente a violência tem que ser grave. Basta a ameaça. Então, é necessário que exista a violência ou a ameaça. E aqui também está falando I, ó. Quer dizer que eu tenho que ter as duas juntas ao mesmo tempo. Não. Ou uma ou outra, certo? Letra C, grave ameaça. Não necessariamente. Não precisa ser grave. Constrangimento ilegal, não. Violência e ameaça. Não é e ameaça, é ou ameaça, tá? Aqui, quando eu afirmo i, quer dizer que eu tenho que ter a violência e a ameaça ao mesmo tempo. Não, eu posso ter só uma ou só outra. Posso ter só a ameaça sem a violência. Posso ter só a violência e a ameaça. Perfeito? Então, nesse caso, gabarito, letra B. Bora para frente. Olha a questão de número 3. O crime de desobediência. Já mudei o crime, já fui para desobediência. Vamos lá para a nossa letra de lei, vamos lá para o nosso Código Penal. Olha o artigo 330, o que é que ele vai dizer? Seguinte, a lei da desobediência. Desobediência que está previsto lá no artigo 330. O que o artigo 330 vai estabelecer? Em razão da desobediência, um negócio bem simples, bem fácil, que é o seguinte, ó, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Aqui, observa, você vai apenas desobedecer a ordem legal, certo? A ordem legal. Ordem legal de quem, professora? De funcionário público. É só isso, de funcionário público. Observa que aqui, meu filho, não tem violência, não tem ameaça, não tem nada. O funcionário público mandou você fazer uma coisa que você não fez. O funcionário público mandou você descer do carro, você não desceu. Mandou você botar a mão na cabeça, você não colocou. Mandou você apresentar seu documento, você não apresentou. Então, é uma ordem legal, sempre é a ordem legal. Ah, professora, quando a ordem é legal, não vai conter aqui o crime, não vai estar presente o crime? Não, porque ninguém é obrigado a acatar, realizar uma ordem, né, ilegal, perfeito? Então, desobediência é só isso, só isso. Você vai desobedecer a uma ordem legal emanada de um funcionário público. Professora, tem cautelamento de pena? Tem qualificadora? Não tem nada, nada disso. Maravilha? Vamos para frente? Vamos para frente. Vamos para a questão de número 3, então, que ela diz que o crime de desobediência, letra A, só pode ser praticado por omissão. Só pode ser praticado por omissão. O que tem a ver? Nada. Letra B, será punido apenas com multa se for culposo. Meu filho, não tem como você desobedecer de forma culposa, não.
Ou você desobedece, ou você não desobedece. Então, aqui, ó, ou você desobedece porque quer, ou desobedece. Letra C. Ocorre independentemente da legalidade da ordem. Não, não é independentemente da legalidade da ordem, porque você tem que saber aqui que a ordem tem que ser o quê? Legal, né? Você só comete o crime quando a ordem for legal. Letra D. Exige violência ou grave ameaça. Professora, será que eu tenho a ideia da violência ou grave ameaça aqui? Não. A violência e a ameaça, que não precisa nem ser grave, tem que estar previsto o quê? Para resistência, não para desobediência. Letra E. Não prescinde de dolo, ainda que eventual. Perfeito. Não prescinde de dolo, ainda que eventual. Professora, o que é uma coisa prescindível é uma coisa dispensável. Então, não dispensa o dolo. Resumindo, traduzindo o que a questão de número 3, letra E está falando, não dispensa o dolo, ainda que eventual, perfeita. Passando então para frente, vamos para mais uma questão, que é a questão de número 4, que ela vai dizer o seguinte: comete crime de desobediência Então, olha aqui, letra A. O motociclista que deixa de atender ordem de parada emanada por policial que não está no exercício do cargo. Professora, se ele não está no exercício do cargo, eu respondo pela desobediência? Não, certo? Tá errada. Letra B. Advogado que desatende intimação judicial que lhe ordena fornecer o endereço residencial do seu constituinte. Ele tem que fornecer o endereço residencial do constituinte dele. Aqui está num crime de desobediência? Não está. Letra C. Médico que se recusa a fornecer informações a respeito de tratamento a qual foi submetido determinada pessoa. Isso aqui é uma ordem legal? Não é. Então, não é desobediência. Letra D. Particular que se recusa a obedecer a ordem arbitrada por funcionário público. Particular que se recusa a obedecer a ordem arbitrada por funcionário público. Será que é essa, professora? Vamos deixar ela aí. Vamos para a letra E. Motorista que se recusa a apresentar os documentos do veículo que dirige quando solicitado por policial de trânsito. É a letra E, galera, porque aqui, ó, se recusa a obedecer a ordem arbitrada por funcionário público, não necessariamente está dizendo se essa ordem é legal, se essa ordem é ilegal, não está dando muita informação, tá? O que não deixa margem aí para que ela fique certa ao invés da letra E. Maravilha? Vamos passar para frente, vamos para mais uma. Questão de número 5 diz o seguinte: assinale a alternativa que exemplifica o crime de desacato. Crime de desacato, ainda nessa regrinha, é constituído, sim, por um crime que é praticado por particular contra a administração. Eu quero que você vá comigo lá no Código Penal e vamos analisar o artigo 331, que vai tratar sobre o crime de desacato. Preste atenção. Professora, eu vou citar um exemplo aqui de desacato. O policial tá ali trancando meu carro no trânsito, eu vou, ó, desço o vidro, falo o que quero com ele, sai do meio, você não tá enxergando, não sei o quê. Aí ele desceu e me prendeu, sabendo que ela é policial. É desacato? É não. Você vai já ver o que constitui o desacato, tá certo? O que constitui o crime de desacato lá do artigo 331. Vamos lá. Vamos analisar quando é que eu tenho essa conduta. Acompanha comigo. Desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Então, você observou por que não é quando você baixa o vidro do carro e xinga o policial sem saber que ele é policial. Porque aqui, ó, você vai desacatar funcionário público no exercício da função. No exercício da função ou em razão dela. Ou em razão dela. Então, meu filho, se você não tem consciência de que aquela pessoa é funcionária pública, você não está desacatando. Ela tem que estar no exercício da função ou sem razão dela.
Agora, se você encontra ela no meio da rua, aquele policial, e você começa a ofender, começa a falar o que quer, porque ele é um policial, certo? Em razão do exercício da função dele, em razão da função dele, aí você está desacatando. Caso contrário, não. Então, vamos voltar aqui à questão. Nessa circunstância, você vai marcar algo comigo? Não sei, professor, você não leu os itens ainda, bem lembrado. Letra A. X, de forma muito humilhante, diz a seu vizinho, um funcionário público, durante um churrasco entre amigos, que ele é a pessoa mais preguiçosa e lenta que já conheceu. Tá no exercício da função? Não. É em razão dela. A pessoa preguiçosa e lenta não é em razão do exercício da função. E é num churrasco. É desacato? Claro que não é, né? Letra B. X descumpre a ordem dada pelo juiz em audiência e continua fotografando a vítima do crime sob julgamento. Isso aqui é desacato? Não, né? Você está apenas desobedecendo. Letra C. X, ao deparar-se no fórum com a escrevente Z, dirige-se a ela sem palavras, que coisa mais linda, até parece um anjo. Isso é desacato? Tem a ver com o exercício da função? Não. Letra D. X, ao ter seu veículo apreendido pelo delegado de polícia Z, gesticula a ele de forma obscena, utilizando-se o dedo médio da mão. Você está dando cotoca a ele, né? Resumindo, é isso. Teve seu veículo apreendido. Tá no exercício da função? É em razão dela? É, então é desacato. Letra E. X, que assiste uma partida de vôlei, zomba de um dos jogadores. Vejam como o nosso promotor público enfeita a quadra, até parece uma borboleta. Não tem nada a ver com o exercício do cargo, nem tá em razão dele, certo? Então, letra D, bonitinha. Vamos para a penúltima questão. Questão de número 6 fala o seguinte. João Paulo, corretor de imóveis, obteve vantagem pecuniária paga pelo contribuinte de IPTU, sob pretexto de que influiria em lançamento fiscal praticado por determinado funcionário público municipal. Nesse caso, houve a prática de que crime, professora? Vamos ao Código Penal, quero apresentar um crimezinho bonitinho para você, chamado tráfico de influência. É o crime do 332. Vou colocar aqui para ti a questão envolvendo o tráfico de influência. Perfeito. O que é dito no artigo 332? Uma coisa bem fácil, linda, simples, maravilhosa, que é a seguinte, professora. Vamos lá. Acompanha aqui comigo. Solicitar, exigir, cobrar ou obter. Preste atenção no tanto de verbo que eu tenho. Solicitar, que não é a corrupção passiva. Exigir, que não é a prevaricação. Olha, não é a condescendência. Ximaria. Exigir é concussão, vale. Solicitar, que não é a corrupção passiva. Exigir, que não é a concussão nem o excesso de exação. Olha aqui, solicitar, exigir, cobrar ou obter. O que, professora? Cobrar ou obter. A vantagem indevida, certo? Para si ou para outrem, a vantagem indevida. Cuidado. Se apareceu a vantagem indevida junto com exigir, não necessariamente vai ser a concussão se eu tiver mais informações. Quais são essas informações, professor? Primeiro que isso aqui é um crime praticado pelo particular. É o solicitar ou exigir do particular, não é do funcionário público, tá? Vamos lá. Vantagem indevida a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, presta atenção. A vantagem indevida é a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. No exercício da função. Então, aqui você vai observar o seguinte.
Não está especificado qual é o funcionário público, mas você está solicitando uma vantagem dizendo que você tem influência sobre determinado funcionário público. É o famoso vender a fumaça. Você está vendendo aquilo que você não pode tocar, que você não pode garantir. Você exige a vantagem econômica, certo? Você exige aquela vantagem indevida, dizendo que vai influenciar no ato daquele funcionário. Lembrando que eu tenho ainda causa de aumento de pena da metade. Olha o parágrafo único. Se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. Olha, se você me der aí R$1.000, né? 500 vai para mim, 500 vai para funcionário e tá tudo certo. A pena dele ainda aumenta. Vamos voltar então. Nesse caso, presta atenção. Obteve vantagem pecuniária, paga, sob pretexto de influenciar. Pretexto de influenciar em lançamento fiscal praticado por determinado funcionário público municipal. Então, eu tenho o tráfico de influência, letra C. Para fechar, vamos para a letra D, que ela diz o seguinte: em consonância com o Código Penal, o crime de tráfico de influência consiste em oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público. Isso aqui é corrupção ativa. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída do consumo de mercadoria. Não, também, né? Isso aqui é descaminho. Letra C. Importar ou exportar mercadoria proibida. Isso aqui é contrabando. Letra D. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outra, em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Letra D, o nosso gabarito, porque a letra E fala de impedir ou perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda de asta pública promovida pela administração federal, estadual, municipal, não tem nada a ver. Então, você marca aí gabarito, letra D, e com isso estamos encerrando mais um bloco referente aos crimes contra a administração pública. Agradeço a sua atenção e até a próxima!